Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho sobre a minha trajetória. Tem muita gente chegando aqui, sendo muito inspirado através dessas histórias que a gente tem compartilhado dos colegas, como eles decidiram, como eles chegaram no final do processo. Então eu vou falar um pouquinho de como foi para mim, para que vocês tenham mais essa opção aí para se inspirar, para entender que as coisas são possíveis, tá bom? E entender que não são fáceis, mas que são possíveis, principalmente. Em 2014, eu decidi que queria colocar esse processo de verdade para frente. Só que eu não tinha inglês, eu já conhecia os Estados Unidos, porque eu tenho duas irmãs que moram lá, então eu ia com uma certa frequência visitar, mas eu não sabia nem por onde começar. Em 2014, não tinha toda essa informação que tem hoje, não tinha absolutamente, talvez do meu conhecimento, né? Mas eu não tinha nenhuma referência, assim, de pessoas que estavam aqui no Brasil fazendo esse processo. Eu conhecia duas enfermeiras já, que já estavam morando há muitos anos nos Estados Unidos e que tinham feito o processo de validação. Só que uma delas já estava até fora do mercado de trabalho, já tinha se aposentado. Ela me falava só que era possível e que o NCLEX era uma prova muito difícil. Eram essas as informações que eu tinha. Mas aí eu fui atrás, comecei a buscar informação aqui, ali, assim, muito fragmentadas. E como eu estava muito insegura a respeito do processo, não tinha noção de quanto tempo levaria, e visto que tudo é em inglês no processo, o preenchimento dos formulários de validação, tudo, eu decidi estudar o inglês primeiro porque eu também não sabia quanto tempo eu ia demorar para desenvolver uma boa comunicação, ia ter capacidade de fazer as coisas que eu seria obrigada a encarar, não tinha opção. Então, em 2014, eu comecei a estudar inglês numa escola, na WhatsApp, no meio do ano mais ou menos, e fiz todo o módulo básico na escola. Aulinha 2 vezes por semana, aqueles livrinhos cheios de exercícios. E durante esses 9 meses na escola, eu aprendi um pouco o que era inerente do nível básico, mas eu falei, se eu for nesse ritmo, eu não vou alcançar meu objetivo nunca, né? E aí eu contratei uma professora particular que me deu todo o módulo intermediário no meu ritmo. Então eu ganhei tempo com essa opção, porque aí a gente foi desenvolvendo conforme as minhas necessidades, correndo na parte que eu estava aprendendo mais e com mais ênfase nas questões que eu tinha mais dificuldade, de gramática, enfim. A gente tem que começar do zero, né? Não tem jeito. Então, do básico mesmo, dos verbos, dos tempos, enfim. Aí quando eu terminei o nível intermediário, eu falei assim, acho que agora eu consigo olhar para a prova de proficiência. E fui também com pouquíssima informação, isso já era em 2016, metade do ano de 2016. Eu falei, vou buscar informação e veio o TOEFL e o IELTS. E aí tinha uma conhecida que tinha feito o TOEFL e eu falei, a gente acaba se espelhando em quem tá perto da gente, né? Vou fazer essa prova aqui. Comprei material oficial da ITS, estudei. Em 2, 3 meses eu fiz a primeira vez e não peguei a nota do board que eu apliquei para Flórida. Eu precisava tirar 76 de 120. Não tirei, fiz 68, fiquei arrasada. Mas fui e estudei mais. E aí, depois de 2 meses, eu consegui tirar 78. Eu precisava de 76. Eu chorei naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, eu confirmando a nota que eu precisava, porque foi muito próximo, né? E sabendo que, pelo menos naquele momento, o inglês não era mais um problema pra mim. E aí, nisso eu falei, agora eu tô pronta pra ir adiante do processo, né? Nisso, no final de 2016, quando eu peguei a nota do TOEFL, eu falei, agora eu vou aplicar para minha validação. Escolhi o CGFNS e aí faltou dinheiro. Não pensem vocês que só vocês têm esses desafios, todos temos. E aí faltou dinheiro e a gente ficou esperando alguns meses, eu e minha família, nos organizarmos financeiramente para eu poder aplicar para o processo.
Na época, eu acho que foram $350 e mais toda a tradução juramentada. E aí, lá para abril, eu consegui pagar essa taxa. E aí, providenciar os documentos, aquela demora, aquela enrolação da faculdade, enfim. A minha validação saiu no final de 2019, vejam vocês. Eu apliquei no meio de 2017 e saiu no final de 2019. Tem até um destaque aqui no Insta que eu fiz, um stories que eu coloquei no destaque com os valores que eu paguei pro CGFNS, porque eu tive que pagar 3 vezes pelo serviço, porque cada ano que passa e a SES não sai, você tem que pagar uma taxa. Mas, um belo dia, eu recebi a mensagem que minha SES tinha sido finalizada. Foi uma alegria imensa, e aí quando eu abri a minha SES, estava dizendo que o meu ensino era compatível com os Estados Unidos, mas não com o board da Flórida. No mesmo momento que eu fui no céu, eu voltei pro chão, foi um tombo. E eu também não conhecia muito a respeito dessa questão do estado que você valida para o estado que você vai trabalhar, né? Eu validei para a Flórida porque eu queria trabalhar na Flórida, a minha irmã que ela mora na Flórida, então era minha referência. Eu falei, e agora, como que vai ser isso? Eu entrei em contato com o board, expliquei, fiquei sabendo que minha divergência entre o pré-requisito deles e as minhas horas do meu formulário era apenas 2 horas de diferença a menos em um dos itens. E também tem essa informação aqui nos destaques, para quem tá curioso, né? Quanto que o board da Flórida exige. E aí eles falaram que ia mandar a minha SES para a pauta de uma reunião mensal que eles têm para fazer uma avaliação individual do meu caso, para eu aguardar. Nisso demorou mais pelo menos um mês, e aí eu recebi a notícia que eu tinha sido aceita no board da Flórida, e eu poderia dar sequência no meu processo, solicitando minha ITT para posteriormente fazer o NCLEX. Só que se vocês fizerem as contas, nesse momento, a minha nota do TOEFL já tinha sido expirada, porque a nota de proficiência, a validade, são 2 anos. Então, eis que eu tive que retornar para a prova de inglês. Ai, meu Deus. Aí, eu tinha ido material, eu tinha o livro azul da ITS e comprei aqueles 2 vermelhos, capa vermelha, que é só de simulados, assim. Eu acho que são 4 simulados em cada livro. E aí, eu refiz todos eles e fiz a prova e tirei os mesmos 78, acreditem vocês. Realmente, o meu inglês estava ali travado. Só que nesse tempo, desde que eu passei na primeira prova de inglês até essa segunda, eu estudava assim muito informalmente, sabe? Eu não me dediquei para os estudos, porque nesse momento eu fiquei um pouco desmotivada em relação ao tempo investido no estudo e eu não estava vendo a minha validação sair. Muitas coisas passam na nossa cabeça, em alguns momentos eu achei que nem ia rolar, sabe? Então eu parei. Nesse tempo eu tive uma gestação que eu perdi, foi muito difícil, era uma gestação muito esperada. 6 meses depois, no comecinho de 2018, eu engravidei novamente e graças a Deus deu certo. Minha filhinha nasceu em agosto e nasceu prematura, mas nasceu super bem. Então, nesse tempo, além de eu estar desmotivada com o meu processo, a minha cabeça estava muito focada na minha vida pessoal, na minha realização como mãe. Então, ficou tudo parado. O processo andando, eu infernizando lá o CGFNS a respeito dos meus documentos, porque eles funcionam à base do quanto a gente liga e, enfim, entra em contato, essa é a minha impressão. E então ficou parado assim o estudo. Aí quando saiu a minha SES eu estudei esse um mesinho, consegui a nota do TOEFL novamente e já solicitei minha ATT para eu poder fazer a prova do NCLEX. Isso foi no final de 2019, né, como eu tava falando para vocês. Então eu tava no maior gás, falei, agora é a hora que esse negócio vai desenrolar. Quando a minha ATT demora, né, da gente pedir até eles enviarem, demorou aí, sei lá, uns 2 meses, mas 1 mês e pouco, não lembro exatamente. Também tem que pagar, então tem sempre essas situações. Aí, quando saiu, era comecinho do ano, minha filhinha tava na escola, eu tava animada, empolgada, comecei a estudar com toda a minha força para o NCLEX, assim, reunir os materiais, né, buscar informação. Aí, nesse momento, já tinha muita informação na internet, eu buscando referência do que os colegas tinham estudado, comecei a estudar feliz,
entrou a pandemia, a minha filha saiu da escola, todas as escolas fecharam. Ela na época tinha 2 anos, 1 ano e pouco, sei lá, nem sei fazer as contas agora. E como somos só eu, meu esposo e minha filha, meu esposo continuou trabalhando, eu não tinha condição de estudar, nenhuma condição. O tempo que eu tava em casa eu tinha que cuidar dela e com um bebê pequeno, vocês sabem. E eu fiquei bem arrasada, assim, sabe? Porque você acha que naquele momento a coisa vai andar e você toma esse balde de água fria. Eu fiquei bem arrasada. Eu chorei por muitas vezes pensando, será que eu tô no caminho certo? Porque parece que toda vez que vai, aí não vai, e dá errado e não dá certo. Coisas que iam fora do meu controle, eram inerentes à minha vontade. Simplesmente eu tinha que ter paciência. E orei muito e pedi muito a Deus para me dar a sabedoria de eu viver aqueles dias com paz, sabendo aproveitar o que era para ser aproveitado naquele momento, que era minha família. Agradecer a Deus pela saúde, porque nós não tivemos Covid, meu marido continuou com bastante trabalho na empresa dele. Enfim, tava tudo bem, mas eu tava muito emocionalmente, assim, incomodada por conta desse projeto que Deus tinha colocado no meu coração e que tava demorando para engrenar. Aí, num determinado momento, lá para julho, mais ou menos, uma amiga minha aqui do meu condomínio, que é professora de educação infantil, mas não estava trabalhando nesse momento, eu conversei com ela e ela aceitou cuidar da minha filha, né? Eu fiz um combinado com ela, da minha filha ir para casa dela. Ela tem uma menina pequena também, então foi muito bom ela ter aceitado isso, salvou minha vida. Porque, por 2 motivos, a minha filha teria com outra criança para brincar, visto que ela estava naquele ápice do desenvolvimento, né, cheia de energia. A Juju, que é amiguinha dela também, então foi muito bom para elas nessa questão de socialização. E foi bom para mim porque eu voltei a ter um tempo para mim. Então, os primeiros dias eu simplesmente descansei minha mente, reuni todo o meu material, reuni toda a minha força e voltei a estudar. E olha, foi bem difícil, assim, porque estudar é como fazer um exercício físico, né? Você embala e no começo era muito difícil, muito. Eu tinha sono, a minha mente distraía, eu tinha preguiça, eu queria procrastinar pro dia seguinte, era uma luta, mas aquilo era mais forte do que eu. Em compensação, eu tinha esse objetivo, então foi muito desafiador. Mas eu fui indo dia a dia um pouquinho, comecei estudando 1 horinha, daí consegui já ter pique para estudar 2 horas com atenção, porque também isso não adianta estudar de qualquer jeito, né? E aí fui melhorando meu ritmo de estudo e em dezembro eu fiz a minha prova do NCLEX. Então eu vou dizer para vocês que assim, como a minha filha começou a ficar lá na casa da minha amiga em julho para agosto, eu acho, se não me falha a memória, primeiro mês eu não consegui estudar com qualidade, eu fui começar a estudar mesmo setembro. Aí eu já tava animada na pegada mesmo. Aí eu estudei setembro, outubro, novembro e dezembro. E fiz a prova na véspera do Natal, era 22 de dezembro. Algumas pessoas falaram pra mim, você é doida marcar a sua prova pra uma data assim, próxima a uma data tão especial? Se você não passar, você vai ficar arrasada. Eu falei, mas se eu passar, vai ser o Natal mais feliz até agora, assim, nesse sentido, né? No sentido do meu processo. E para minha surpresa e minha vitória, Deus me abençoou e eu passei com 75 questões. Não sei explicar, gente, a prova é punk, mas deu certo. Eu tenho um vídeo melhor aqui sobre a prova, quando eu peguei o resultado, tem aí, corre aí no feed que tem bastante coisa a respeito. Aí passei e eu não tava trabalhando nessa época, né? Depois que minha filha nasceu, eu decidi ficar em casa para cuidar dela, era o sonho da minha vida, a gente tinha condições, nos organizamos para isso e eu não tava trabalhando. Aí quando eu passei no NCLEX em dezembro, finalzinho, né? Em janeiro eu tava com gás, falei, agora eu vou arrumar o meu sponsor, vou à luta. Eu recebi muitos feedbacks positivos a respeito do meu currículo, porque eu tinha muitos anos de experiência em bons hospitais, tinha cursos na área, enfim. Só que todos falavam pra mim assim, olha, Angélica, infelizmente, apesar de você ter um ótimo currículo, você precisa estar trabalhando. E eu falei, ok, mais uma vez eu vou ter que respirar fundo e esperar, né? Esperar eu ter uma nova colocação no mercado de trabalho,
pra voltar. Sabe assim, eu senti por várias vezes que eu tava com coisa na mão e a coisa escapava. Era essa sensação que eu tinha. Ser resiliente nesse processo foi o que me ajudou. Não é fácil, mas eu tive que desenvolver isso. E aí, isso foi em janeiro, eu distribuí meu currículo em fevereiro, dia 2 de fevereiro eu comecei a trabalhar. Foi, assim, muito especial, porque eu consegui trabalhar numa excelente maternidade, com acreditação internacional, o que deu um brilho no meu currículo, foi muito bom. E aí eu já entrei em contato novamente com os mesmos sponsors que tinham me prometido uma colocação com meu contrato de trabalho, meu crachá, tirei foto, mandei tudo, falei, pronto, tô no jogo de novo. E aí começaram as entrevistas novamente, só que não existia vaga para obstetrícia. E todo mundo que... Nesse momento eu já tinha contato com muitos enfermeiros fazendo esse processo e todo mundo falava para mim, Angélica, abre a sua mente para que você possa aceitar outras vagas, né? Vagas de clínica médica, enfim, do que aparecer, porque obstetrícia não é uma vaga que tem assim normalmente. E aí, eu orando muito a Deus, porque assim, apesar de eu estar pronta, se eu tivesse que trabalhar em outra área, eu não tinha segurança, né? Eu nunca trabalhei com outro tipo de paciente, outro público. Então, eu fui mais uma vez, respirei fundo e pedi a Deus para que me abençoasse nesse sentido. E eis que em junho eu recebi um convite de entrevista, né? Eles mandam um e-mail dizendo que era para Labor e Delivery. E eu mal pude acreditar, porque eu já tinha recusado 2 contratos anteriores, porque embora as condições do contrato fossem muito boas, eu não estava segura em pegar aquelas vagas. Eu ia ter que dar muitos passos para trás na minha trajetória como enfermeira e aquilo estava me incomodando muito. Eu estava muito ansiosa a respeito. Então eu preferi recusar o contrato e me dei um prazo assim. Se até um mês tal não rolar, eu vou aceitar outra vaga, né? E aí apareceu essa vaga e eu tava, nossa, eu não podia acreditar que surgiu uma vaga na minha área. Eu ia até pro Alasca para trabalhar em obstetrícia, porque é a minha paixão, é o que eu sei fazer, é o que eu amo. E aí, só tinha entrevista pro dia que eu estava de plantão. E eles não tinham outra oportunidade. E aí eu marquei a entrevista para um horário que seria supostamente o horário do meu almoço. Para que eu pudesse, óbvio, parar e conversar com a recrutadora. E naquele dia o plantão tava um caos. Pensa num dia difícil, aquele plantão que você não consegue fazer xixi. Quem dirá tirar 1 hora do almoço, assim, no horário que é normal, né? E eu lembro que tinha gemelar prematuro nascendo, tinha um DPP chegando, o setor já tava cheio de cirurgias eletivas, muita coisa acontecendo naquela hora. Eu falei, ai meu Deus, o que vai ser de mim, né? A única oportunidade eu não vou conseguir pegar. Aí eu conversei com as enfermeiras que estavam no plantão comigo. Eu falei, olha, eu preciso ter uma reunião importantíssima, eu não posso perder. Eu vou ficar numa sala aqui ao lado. Se vocês precisarem, assim, se o bicho pegar, vocês me chamam. Que eu largo o que eu tô fazendo e venho atender vocês. Mas, por favor, entendo que isso é uma coisa muito importante pra mim. Então, se vocês puderem me deixar lá por uma meia hora, vai salvar minha vida. E foi difícil, porque eu também não podia falar exatamente o que eu ia fazer, né? Então, uma situação um pouquinho, assim, incômoda, mas deu certo. Aí, começou minha entrevista, minha recrutadora, uma graça, assim, eu tava toda paramentada, centro cirúrgico, né? Ela me viu, elogiou que eu tava lá, tirando esse tempo, enfim. Deu tudo certo. Quando eu finalizei a entrevista, a minha colega veio me chamar porque o prematuro ia nascer. Foi assim, um tempo cravado. Em 5 minutos, o pessoal da minha companhia, né, da Worldwide, já me mandou mensagem que eles iam me responder brevemente o resultado da minha entrevista. Imagina, passar esse sufoco todo, o estresse que eu tava, a ansiedade, fui atender os prematuros, fazer toda a assistência. Eu tava com muita vontade de chorar. Sabe quando você passa por um estresse assim? Mesmo que o estresse seja bom, ele mexe com a gente, né? E eu fui fazer aquilo tudo com muita vontade de chorar, de uma mistura de alívio por ter conseguido, mas um medo muito grande de não dar certo. Aí depois de, sei lá, alguns outros minutos, sei, uma meia hora, 40 minutos, eu já tinha terminado de atender os bebês.
Aí eu recebi a mensagem que eu tinha sido aprovada. E eu não podia ficar... a minha vontade era gritar, mas eu não podia, né? Então eu respirei fundo. Quem tava do meu lado assim, eu chorei assim, foi inevitável. Tinha chegado ao fim a minha jornada nesse processo da busca, né? E aí as pessoas falaram, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, tá tudo muito bem. Aconteceu uma coisa muito boa que vai mudar minha vida. E aí as meninas, né, felizes assim, tipo, curiosas, sei lá, não sei. E aí meu processo migratório seguiu e hoje em dia, nos dias de hoje, meu green card já tá aprovado. Eu tô esperando mais o finalzinho do processo migratório. Então eu vim assim dar uma geral para quem tá nessa jornada, dizer que muitas coisas acontecem no meio nesse caminho, quando você se põe nesse caminho. Falta dinheiro, falta tempo, falta inspiração, falta vontade, falta incentivo, falta ânimo, falta tanta coisa, mas não pode nunca te faltar fé que você vai conseguir. Então, embora faltasse tudo isso em alguns momentos, eu respirava, retomava meu raciocínio, falava, não, eu vou conseguir sim, eu sou capaz. E aí eu ia de novo, ia de novo, ia de novo, e aqui estou, prestes a começar uma nova vida. Então, se você tem alguma dúvida, se você tá com medo, se você tá aí nesse momento difícil que eu também passei, respira, levanta a sua cabeça, dá o tempo que precisa para essa tempestadezinha passar, porque ela passa, e retoma, tá bom? Você vai conseguir assim como eu. Então, que Deus te abençoe nessa jornada. A gente tá aqui para te ajudar. Tchau, tchau.